Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai. No nome do Senhor Jesus. Primeiramente, Senhor, para te agradecer, Senhor, pelo livramento ontem, Pai. O Senhor deu a Ruth, Senhor. Naquele momento, Senhor, tão importante para nós, Senhor. Momento em que nós nos preparávamos, Senhor, para ler a Tua palavra, para explaná-la, Senhor. E aconteceu aquele fato, aquele acidente, Senhor, inesperado. Mas nós sabemos, ó Pai, eu sou conhecedor da Tua palavra, Senhor, juntamente com os meus irmãos, e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Então, Senhor, mesmo sabendo, Pai, de todas essas coisas, nós entramos em oração, Senhor, intercedemos pela vida dela, Senhor. É aquilo que o cristão sabe fazer, Pai. Nas horas de angústia, nas horas de tristeza, nós entramos na Tua presença e clamamos a Ti, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos livrasse de todo mal, de toda angústia, de toda tristeza, Pai. Que o Senhor calasse, Senhor. Se o Senhor fizesse o melhor, Senhor, para os opressores naquele momento, Senhor. Que nada acontecesse para ela, nem para a pessoa que foi prejudicada no acidente, Senhor. E que os guardas, Senhor, também, Senhor, cuidasse dela, fosse ponderável para com ela. E tudo isso sucedeu, Pai. Tudo isso aconteceu, Pai. Porque o Senhor é um Deus provedor, Pai. O Senhor está conosco, Pai. O Senhor coloca os Teus anjos para nos guardar, Pai. Os ricos, os milionários, Senhor, eles têm como pagar, Senhor, com segurança, têm como pagar a proteção deles. Mas quem é que cuida deles, ó Pai? Quem é que cuida da proteção deles? Quem é que cuida, Senhor, dos protetores dele? A palavra do Senhor diz que em vão vigia a sentinela se o Senhor nos guardar. Então, Senhor, nós temos, ó Pai, nós temos segurança, Senhor, particular. Todos nós temos. É só nós pedirmos, Senhor, envia o Teu anjo e nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. E o Senhor envia, e o Senhor colocou o anjo para nos guardar, Pai. Nós temos segurança particular e nós não precisamos pagar, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Eu te agradeço, Senhor, por todas essas bênçãos que o Senhor nos concedeu ontem e vai nos conceder hoje e sempre, Pai. Dá-nos um dia, Pai, de alegria no Teu coração, no nosso coração, Senhor, e abençoa cada um que vai participar desse devocional. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é apresentado no templo. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Pode continuar aqui? Vocês querem fazer algum comentário? Pode ir, filho. Oi? Pode continuar, sim, por favor. Acho que sim. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Aleluia. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo:
soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometestes. Vi a tua salvação, ó glória, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que dizia a respeito dele. Então Simeão o abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Meu Deus. E a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de 7 anos de casados, e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, e em jejum e oração. Chegou ali aquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Aleluia. Nossa, é, a gente vê aqui no livro de Lucas, né? São vários os sinais que são dados aqui de que Jesus era quem ele depois revelou que era, né? Desde o início, desde a conversa do anjo com Zacarias, depois com Maria, depois com José, depois com os pastores que estavam no campo no momento de nascimento de Jesus. E mais uma vez aqui, é, o, os Simeão, né? profetas, ele se manifesta, né? E depois tem o episódio do próprio Espírito Santo, o próprio Deus falando do céu, né? Quando Jesus é batizado por João Batista. Ou seja, nós temos aqui inúmeras evidências, sinais reveladores de que Jesus é aquele que viria para nos salvar, né? Que viria para nos mostrar o caminho, né? O caminho para o Pai. E, é, e ele fala aqui na Simeão profetiza, né? Que ele está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Aqui, provavelmente, quando Jesus é crucificado, né? Amém? Vou abrir para todo mundo comentar aí também. Enfim, a gente explorando a palavra aqui. Amém? Nos cabe louvar o Senhor, né? Nos cabe agradecer e louvar Ele todos os dias. A palavra nos confirma a todo instante quem Ele era, né? Por vários sinais. Como é possível todas essas coisas acontecerem se não forem de Deus, né? Esse Simeão aqui, então, me chamou muita atenção, né? Ele era um homem justo, temente a Deus, e ele esperava a consolação de Israel, né? O Espírito Santo estava sobre ele nesse dia que Jesus foi levado lá, e fora revelado, né, pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, ter visto o Senhor, né? E
e pelo Espírito Santo foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e levou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo, Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que deles se diziam, né? José e Maria ficavam assim, né? Que todas as coisas, né? Certificavam de quem realmente Jesus era, a importância dele, a importância da vinda dele. Então aquilo ali foi crescendo dentro de todos eles, né, mano? E os pais de Jesus não tinham dúvida nenhuma de que realmente ele era o Salvador. Ele era o Cristo, né? E ele fala, José e sua mãe se maravilhavam das coisas dele, diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para o sinal que é contraditado. É uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada de idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então você percebe aqui que tudo confirmava que realmente o menino Jesus era o Cristo esperado, né? Isso é importante que nós saibamos também, que não foi uma coisa sem antecedência, não foi uma coisa assim, por acaso não, era previsto e muito certificado. E a própria Bíblia aqui revela esse compromisso de Deus para com a humanidade. Tudo, os sinais, como o meu filho mesmo falou, como o James colocou, os, os pastores lá no campo foram avisados, os anjos se aproximaram deles, assim do nada, e disseram, olha, vos nasceu em Belém o Cristo Salvador. E os magos, que aqui não relata, mas também os magos, que já conhecia a palavra de Deus, né? Receberam o sinal, a estrela de Davi, indicando o local, e eles partiram e foram encontrar com Jesus. É uma coisa assim extraordinária da gente saber, para nos dar certeza, mano, porque assim como ele veio em carne, e ele falou em carne quando aqui esteve que eu vou, mas voltarei para buscar
Então, a gente sabe que ele vai voltar. E ele está preparando, né, um lugar para nós, para ficar ao lado dele. Que ele fala lá em João, parece que é 14. Eu vou vos preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Então, amados, nós estamos esperando esse dia. Não sabemos o dia nem a hora, mas eu espero. Eu creio nessas palavras, eu creio nas escrituras sagradas. Por isso é que eu estou aqui, ó, lendo e aprendendo e repassando tudo aquilo que eu aprendo. Amém? E os evangelhos, né? E a gente sabe que os evangelhos, eles foram escritos por grande parte dele por judeus, né? Lucas era um gentil, né? Mas eles eram destinados aos judeus, né? Os evangelhos, eles não foram escritos para os gentios somente, né? E a gente vê a dificuldade que a gente que tem do Novo Testamento, né, ser lido pelos judeus. A resistência que eles têm, né? Tantas maravilhas, tantas coisas foram acontecendo, né? A passagem de Jesus aqui na Terra, mas o entendimento que eles têm é completamente diferente. E ontem eu tomei conhecimento de que a profecia de Isaías 53, o livro de Isaías, né, o capítulo 53, que fala, né, que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Que falava sobre a profecia de Jesus, né, falava sobre o Messias, né? E esse capítulo ele não é lido nas sinagogas. Esse capítulo ele é evitado, né? Te vê que é engraçado porque até hoje entre eles tentam ainda, né, continuam negando Jesus Cristo, né, continuam negando a ponto de nem ler o próprio texto que está dentro do orar, né, dentro do próprio livro deles, né, para não ter que confrontar com a verdade, né, e continuam resistindo a tudo isso, né, a dificuldade que eles têm realmente de aceitar Jesus. E E é engraçado como Jesus vem se revelando a eles, né? A gente vê histórias aí, né, de situações onde judeus acabam tendo um encontro com Jesus, né? Com Cristo e tendo a vida deles transformada, né? Ontem eu estava vendo um vídeo e aí, assim, mostra muito claramente, assim, o pensamento do judeu de achar que serão salvos pelos atos deles, pelas atitudes deles, né? Então, assim, como você será salvo, né? Você acha que você vai para o céu? Sim, porque eu faço mais coisas boas do que coisas ruins, né? Então é como se fosse um saldo entre coisas, né? Entre coisas boas que a gente faz e entre coisas ruins, né? Chegando ao ponto de dizer até, um assassino, por exemplo, se matar, esse aí já era, não tem o que ele possa fazer. E assim, aí o saldo dele ficou muito negativo, não tem como ele, né? E aí a gente vê a história de Jesus, né? O que Cristo veio trazer para a gente, né? Que é através né, a história da redenção, né? Que é né, tomou todos os pecados para si, né? E nos concedeu a liberdade, né? A liberdade, não a liberdade de pecar, mas a liberdade de a gente se arrepender, né? De a gente se arrepender dos nossos pecados e ser perdoado por Ele, né? E, e renascer novamente, né? É muito assim, uma quebra de paradigma muito grande, né? Para o judeu conseguir entender de que existe, né, o Messias, né, que ele, né, e é engraçado que assim a entrevistada estava falando até, não, mas o Messias já veio, ele está no coração de cada um, está dividido por aí, está, né, tá espalhado e tal. Eu acho que eu imagino que é algo, sei lá, celestial, que é algo que não é um homem e tal. E
E acho até engraçado com os argumentos que ele traz, porque uma das coisas que os judeus falam é que o homem, Deus não pode estar em um homem, né? Não pode estar incorporado em um homem. Acho que é uma grande dificuldade que eles têm de entender. E o entrevistador que é um judeu, né? Cristão, que ele fala que quando o anjo veio a Abraão, né, eram três homens, né? Eram três homens em pessoas, né? Ele estava em homem, né? E são argumentos que vão quebrando essas barreiras, né, dentro do coração do judeu, né? Mas a gente vê aqui essa história tão maravilhosa, né? Porque, bom, mostra aqui que Jesus não veio para não cumprir a lei, né? Então a própria palavra de Deus fala, né, que ele não veio para cumprir a lei. Então ele, né, foi circuncidado, né? Teve aqui o par de rolas, os dois pombinhos que foram oferecidos, né? Então havia aqui também esse homem, né, Simeão aqui, que aguardava há anos, né, anos o cumprimento aqui da profecia, e ele dizia aqui, né, que, ó, agora o senhor pode me despedir, agora o senhor pode me levar, porque eu conheci, né, aquilo que eu estava esperando, né, então, aqui, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, né, segundo tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, né, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Olha que graça, né? Luz para a revelação aos gentios, né? E para a glória do teu povo de Israel. Isso é uma outra coisa muito, muito interessante, né? Porque o judeu, ele sabe que Deus é um Deus de todos, né? Mas eles não conseguem fazer essa ligação, né? Então é como se fosse um sim, um pouco egoísta, né? Porque assim, é um Deus, mas ele é um Deus para mim. Mas e o restante? Ah, não sei, o problema é dos outros. Não sei como é que eles vão se virar, não. Eu tô salvo, né? Eu, então, assim, como é que você faz essa conexão, né? Como é que você. E a gente vê Simeão aqui falando, né? A luz para a salvação, né? Para a revelação aos gentios, né? Então, assim, não é só para o povo escolhido, né? Mas para todos, né? E então, bom, essa história de Simeão é maravilhosa, né? Porque era um senhor de idade que, né, estava ali, provavelmente, acho que não sei se ele fala dentro que ele estava na sinagoga aqui, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E é engraçado aqui, né, gente, que ele não estava nele, estava sobre ele, né? Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Olha isso. Imagina, né? Você receber uma revelação dessa que você não vai passar, né, pela morte, não vai morrer enquanto você não vê né, o Messias, né? Nossa, que benção, né? Que benção. E ele finalmente consegue, né? Encontra Jesus, né? E revela aquelas palavras. E os pais, né, Maria e José, ficam admirados com o que ele dizia, né? E Simeão os abençoou, a Maria, mãe de menino, né, de Jesus. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para levantamentos de muitos em Israel. Olha que confronto, né? Que confronto, que palavra forte, né? Porque a ruína é você não aceitar, né, quem Jesus é, né? Não aceitar o Messias, não conseguir enxergar, né, o poder de Jesus ali, né? Entender que Jesus era um rebelde, né? Entender o entendimento que Jesus era um rebelde, que Jesus era uma ovelha desgarrada, né? Que não conseguia enxergar, né? O poder de Deus ali, né? Em Jesus ali, né? Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. E aí a gente vê aqui, né? Esse levantamento de muitos são, né, os convertidos, né? As pessoas que compreenderam, né, por que, né, Cristo estava aqui, né, para a salvação, para a redenção dos nossos pecados, para a reconexão da humanidade com Deus, né, para a expiação eterna dos nossos pecados, né, e que era pelo amor, né, e não pelo cumprimento de leis, né.
O que Cristo queria, quer, né? Que Deus quer é que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, né? Olhar com sinceridade para dentro de nós, né? E ter uma comunhão verdadeira com Deus, né? Não através de cumprimento de leis, né? Porque não é pela quantidade de leis que nós cumprimos que nós vamos para o céu, né? Não é, não é através do cumprimento das 613 leis, né? Mas sim por uma relação profunda com Deus, olhando para os nossos pecados, revisando nossa vida, né? Meditando na palavra, meditando nos ensinamentos de Jesus, né? Para que nós possamos, de fato, né, rever os nossos erros, as nossas atitudes, né? Sermos confrontados, né? E aqui fala também: uma espada transpassará a tua própria alma, né? Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E aí o James até colocou aqui, né, que provavelmente isso aqui se faz uma referência à morte de Jesus, né, na cruz, né, e esses pensamentos, né, para que se manifestem os pensamentos, acho que a gente fala muito da brasa, né, uma brasa, né, quente que é colocada sobre as nossas cabeças, né, para que a gente possa refletir realmente, né, tudo que Jesus fez, se não é divino, né, se não vem de Deus. Porque as atitudes de Jesus ali, passando por tudo que ele passou, né, por tudo que ele vai passar aqui nessa história aqui, já desde o nascimento, né, Jesus aqui já vem mostrando que até a forma como ele nasceu, né, um rei, né, o rei dos reis nascer da forma que nasceu, numa manjedoura, assim, né, um local, né, apropriado, né, para, né, com um mínimo de dignidade ali, né, então Jesus já vem mostrando logo ali que não é porque ele é o rei dos reis, né? Que, que a gente não deva ter humildade nos nossos corações, que a gente, né, tenha que andar com altivez, né? Mas com humildade o tempo todo. E quando ele coloca, né, toda a história dele, né, através dos milagres, dos sinais, da compaixão, todos os ensinamentos que ele vem trazendo, até a morte dele, da forma sofrida como foi, né? E ele calado, cumprindo profecias atrás de profecias, né? De uma forma humilde, ele aquebrantando o coração de tantas pessoas, né? Em necessidade, mostrando realmente que Jesus veio para os pobres, né? E os pobres não, a gente fala, não é questão material, né? Mas o pobre necessitado, né? O pobre e o doente, né? Aquele que sabe que, que só Jesus pode curar, né? Só Jesus pode realmente preencher aquilo que não existe lei, não existe nada, né? Que a gente possa fazer que possa preencher, né? Que é o amor de Cristo na nossa vida, né? E aqui a profecia de Ana, maravilhosa, né? Que Ana uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azem, avançada em dias, que vivera com seu marido durante 7 anos, né? Foi casada durante 7 anos e depois ficou viúva, né? Provavelmente deve ter casado muito cedo, né? Naquela época ali, imagina, né? Eles casavam muito cedo. E que era viúva de 84 anos, ou seja, passou muitos e muitos anos da vida dela como viúva, provavelmente em torno de 70 anos aí, né? E não deixava o templo, mas orava noite e dia, em jejuns e oração, que mostra, né, maravilha, né, quão próxima de Deus essa senhora deve ter, né, vivido, né, quanta luz, né, quanta proximidade com Cristo ali, com Deus, através das orações de Jesus e jejum, né, cada vez mais se aproximando e a ponto de, né, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito de meninos a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A gente conta, a gente vê, né? Tem tantas pessoas aí que caminham com Cristo, né, de uma forma tão próxima
e ver todos esses milagres, né? A gente, no nosso grupo mesmo, a gente tem pessoas maravilhosas aí que tem essa comunhão, né? E a gente tem essa graça de poder vivenciar isso, né? Na nossa vida. A gente vê aí pessoas caminhando com Cristo tantos anos, né? Sumário, Dona Marineide também um exemplo, né? Dona Lucinha também, e tantas outras pessoas que já têm a idade um pouco mais avançada, que tem uma caminhada maravilhosa com Cristo, né? E é isso aí. Eu tenho um outro último trecho que a gente não leu ainda. Uma pausa aqui, se alguém quer comentar alguma coisa. Acho que você Pra falou gente, tudo aí, James, Fábio. parte final, Vamos? não sei se vai falar alguma coisa. Não, não, acho que você... é, Vamos ler aí os 39 ao 52 para finalizar esse capítulo. Quer ler pra gente, seu Mário? Bom dia, após, dona Marineide. Tudo bem, dona Bom, Marineide? James vai ler. após cumprirem todas as Bom exigências dia, da lei do pessoal. Bom Senhor, dia. Bom Bom dia bom dia, na dia, querido. paz. Bom dia, amém. querido. Bom te ver por aqui. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem o dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos o ouviam e se admiravam do seu entendimento e de suas respostas. Quando o ouviram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuraram? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Amém? Nossa, que maravilhoso, né? Isso aqui, eu vou falar por cima, assim, os pontos, para vocês comentarem mais profundo, mas Jesus, os pais de Jesus, né? Um exemplo para nós também, mesmo eles carregando ali, sendo os pais daquele que era o Messias, né? O próprio Deus, eles não se eles não se vangloriavam por causa disso. Eles não se sentiam especiais ou diferentes de ninguém. Inclusive, eles sequer anunciavam isso às pessoas. Todos os relatos que a gente vê na Bíblia são profetas e outras pessoas fazendo a anunciação de Jesus, quando não ele mesmo, perto da sua morte. Mas os próprios pais de Jesus, eles seguiam humildes. Muitas vezes, talvez até incrédulos, né? Porque às vezes eu tenho a impressão de que eles às vezes se perguntavam, nossa, será mesmo, né? Mesmo com tudo isso, com todos os sinais,
eu imagino que no dia a dia ali deva ter sido um desafio para eles, né? Porque vai saber o que passa na cabeça de até mesmo da nossa, né? Se a gente ouvisse assim, olha, o Messias chegou, quantas ilações não passaria na nossa cabeça? Ah, como deveria ser, né? Ah, será que ele deveria agir assim? Vou falar uma conjectura só para como exemplo. Será que ele estaria jogando bola? Se é que Jesus jogava bola, sabe? Será que ele deveria brincar com as outras crianças? Então, tudo isso deveria, eu imagino que deva ter trazido muitas pensamentos, talvez dúvidas no coração, né? Mas eles se mantinham sempre obedientes às leis, obedientes a Deus, humildes em coração. E Jesus mostra aqui que desde pequeno ele era obediente. Você vê o próprio Deus. A Bíblia fala aqui no 51. Então voltou com os pais para Nazaré. Ele era obediente, né? Quer dizer, isso é um exemplo para nós, né? Nós devemos honrar nossos pais, sermos obedientes. E Jesus fez todas essas coisas aqui. Outro ponto que me chamou a atenção também foi ele no templo, né? E outro ponto interessante que diverge bastante aqui do nosso dia a dia comum, muitas vezes nós queremos defender os nossos pontos de vista argumentando, né? E Jesus, ele ouvia, a Bíblia fala que ele ouvia, eles faziam perguntas. Aqui, ó. Ah, por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. E que maravilhoso, né? A sabedoria, ela transcende. Quando eu vejo essas coisas, eu vejo quão estúpido eu sou, sabe? Porque é muito difícil para mim contornar as situações apenas com sabedoria, assim. Muitas vezes eu tenho que fazer uso da autoridade, às vezes a autoridade de pai, autoridade de marido, autoridade. Que autoridade é essa, né? A autoridade que a gente se auto-intitula. Mas, enfim, nós somos imperfeitos, né? Mas tudo isso nos serve de direção, de exemplo, de ideal para que a gente busque. Se tem um ideal que a gente deve buscar, é o ideal da vida de Jesus, a maneira como ele se comportava, a maneira como ele agia, a maneira como ele reagia, e tudo isso nos é dado de graça, pela graça, para a honra e glória do Senhor e por misericórdia de nós, por amor a nós, tudo isso aqui nos é oferecido. Isso aqui não tem valor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu até cifrei aqui na minha Bíblia o 49. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ah, ah, um menino de 12 anos já estava tratando os negócios com o pai dele. Que autoridade é essa, hein? E os negócios do quê? No palácio lá, né? Conversando com aqueles saduceus, com aqueles governadores ali, aqueles. Ele estava no local ali onde se reuniam os políticos, né? Todos os políticos estavam ali, as pessoas da época ali. E ele fazia perguntas e respondia perguntas. Eu até cifrei aqui na Bíblia, porque eu achei interessante, né? E a mãe dele disse:
quando viram, né, se maravilhavam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Que é que tens de me procurares? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. É, porque o pai dele não era político, né? O pai dele era um marceneiro, o pai terrestre, né? Ai, Senhor da glória. Mas é isso aí, amados. Tudo isso nos ensina, né, que nós temos um Deus a quem devemos honrar, a quem devemos respeitar, a quem devemos segui-lo, a quem devemos adorá-lo. E o tempo foi se passando aqui, e as coisas foram acontecendo, tudo dando certidão de que ele realmente é quem dizia ser. Nós não temos dúvida disso. E que todos que estão nos ouvindo, vão ter o privilégio de assistir esse devocional, vão certificar também que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Imaginando aqui como seria crescer com Jesus, né? Um menino obediente, e, e aqui diz, né? O último que ele entra ali, ele crescia em sabedoria, né? Em estatura, né? E graça, né? Diante de Deus e dos homens. Mas Jesus, ele é livre de pecado, né? Ele não pecava, né? Eu era um menino cheio de graça, né? Cheio de, imagina, né? Por onde passava, derramava, né? Derramava, derramava. E ele foi É. crescendo, né? Crescendo em sabedoria Eu aqui. conheci um menino também que fez um curso de marceneiro, mas não quis seguir na profissão, não, viu? No meio do caminho ele desviou assim, falou, não, isso não é para mim, não, tô fora. Tô fora, vovô. Ah, Deus. Não quis ser marceneiro, não. Amém. Vamos orar? Não sei se alguém tem algum comentário. Lainei, Ruth, Tamires, querem falar alguma coisa? Não, para mim tá tudo certo. Amém. Para mim também, tá tudo ok, na bênção. Só rogo as orações dos amados, que eu sei que sempre estão lembrando de mim e orando. Semana que vem estou indo para Valença, que eu vou fazer uns exames aí em Valença, mas eu sei que Deus está no comando de tudo. E Deus abençoe a todos. Para mim também tá Obrigada. tudo certo. Gostei do jeito que você falou também. Isso para mim tá tudo Você está indo, certo. você tá indo trabalhar hoje, Ruth? Tô indo, seu Mário, tô indo agora. Então Porque tá ontem eu bom. não trabalhei, né, seu Mário? É que se a gente fica parado, as contas não param. Tá Então certo. eu vou ir, vou ver o que que eu aguento. Vou devagar, mas eu vou. Tá bom, Ruth. Vai dessa tua força que Deus é contigo. Amém, amém. Vamos orar, Varana? Querido Deus Quer orar, meu amado, filho? O Samuel? louvado seja Tanto teu faz. santo nome, Senhor. Bendito sejas tu, ó Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Pai, te damos graças e glórias, Senhor, porque tu, Pai, é maravilhoso, Senhor. Tua misericórdia nos alcança, tua graça nos alcança, tua bondade e teu amor nos alcança, Senhor, o tempo todo. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse devocional, pelo maná que deste para nós desse dia, Senhor.
pelas tuas palavras, Pai, que chegam até nós, pela vontade, Senhor, de estar mais próximo de Ti, que vem de Ti, Senhor, que vem do Teu Espírito Santo, tudo, Senhor, a nossa vida vem de Ti, Pai, e somos gratos a Ti por isso, meu Senhor. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que nos proteja de todo o mal, Pai. Não deixe que nós nos desviemos de Ti, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. E sejamos ligados na videira, Senhor, com Teu Espírito Santo sobre nós e conosco. Senhor Jesus Cristo, nos purifica, Senhor. Nos purifica e acerta o nosso caráter, Pai. Nos refaz, Senhor. Que possamos, Pai, enxergar o mundo através dos Teus olhos, Senhor. Que possamos sentir através do Teu coração. Possamos nos relacionar, Senhor, com o Pai, pelo Teu coração e com os nossos irmãos, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, por cura, por libertação, para cada um aqui nesse devocional, Senhor, para aqueles que estão e para aqueles que não estão. Que a Tua misericórdia os alcance, Senhor. E que a Tua graça renove suas fés, renove, Senhor, suas energias, renove, Senhor, as vontades de estar contigo, Senhor. E que todos, Pai, possam amar a Ti sobre todas as coisas e viver, Pai, o Teu reino dos céus aqui na terra, sendo, Senhor, exemplos do Teu reino, exemplos da Tua obra, exemplos, Senhor, da Tua caridade, da Tua bondade, do Teu amor. Que sejamos luz e sal por onde quer que andamos, Pai. Que seja tudo, Senhor, para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. A Ti toda a honra e toda a glória, meu Pai. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.